Boa noite, queridos irmãos. Agradecemos essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente, reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, através do canal no YouTube da nossa querida Casa Centro Espírita Irmão Clarencio. O nosso estudo de hoje, nós iremos iniciar o capítulo 12 do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Nós estamos terminando praticamente a primeira parte do livro e o capítulo 12, ele fala sobre da proibição de evocar os mortos. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos fazer uma leitura para abrir nossos raciocínios, nossos sentimentos, principalmente, para o nosso estudo, do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia do nosso querido também Chico Xavier. A lição é a lição 134. O título é Basta Pouco. Tem uma citação do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E nosso querido Emmanuel nos dá essa seguinte explicação. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu, ainda de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Queridos irmãos, embalados por essas frases maravilhosas de nosso querido Emmanuel, vamos então fechar nossos olhos, direcionar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus.
agradecendo ao nosso Mestre essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, reunidos, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz e suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado e querido, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, de amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão de darmos por iniciado a nossa noite de estudos. Que sempre seja feita em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feita em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como iniciamos no nosso bate-papo, irmãos, hoje então vamos abrir o capítulo 12 da primeira parte do livro O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina, que fala sobre da proibição de evocar os mortos. Então, nosso professor Kardec, os nossos itens hoje é de 1 a 7, os itens de estudo. E nosso professor Kardec, no item 1, ele começa a nos dar o seguinte raciocínio: a Igreja não nega de maneira alguma a realidade das manifestações. Ao contrário, elas as admite todas, como vimos nas citações precedentes. Porém, as atribui à intervenção exclusiva dos demônios. É sem razão que alguns invocam o Evangelho para interditá-las, porque o Evangelho não diz uma palavra sobre esse assunto. O supremo argumento a que se dá valor é a proibição de Moisés. Eis em que termos a pastoral citada nos capítulos precedentes se manifesta a esse respeito. Não é permitido pôr-se em relação com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio daqueles que os invoquem e os interroguem. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Não procureis os mágicos, diz o livro Levítico, não façais nenhuma pergunta aos adivinhos, temei merecerdes a desonra ao vos dirigirdes a eles. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton, que na antiguidade é o mesmo que adivinho, que previu o futuro, que mago, necromante, como oráculo também, ou de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Isso está em Levítico, capítulo 20, versículo 27. E eles colocam também, eles se baseiam também no livro de Deuteronômio, que está escrito assim: que não haja entre vós qualquer pessoa que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração os sonhos e augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton e que pratiquem a adivinhação, ou que interrogue os mortos para descobrir a verdade. Pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes.
Vamos dar uma paradinha e raciocinar, como o nosso professor Kardec nos ensina, através de seus estudos. Primeiramente, nosso professor coloca ali que eles invocam o Evangelho. A princípio, eles se baseiam, né, sobre essa proibição da evocação dos mortos no Evangelho. Uma das bases que eles usam é o Evangelho. Mas como o nosso professor coloca, sem razão, porque em nenhum momento no Evangelho está proibido o intercâmbio, a comunicação dos vivos entre os mortos. Em nenhum momento é feita essa proibição. Nosso Mestre Jesus não toca nesse assunto. E aí eles utilizam também o Velho Testamento. Nós aprendemos que o Velho Testamento, conhecido como o Pentateuco, escrito por Moisés e por continuidade por outros que prosseguiram os ensinamentos de Moisés, nós vamos descobrir que tem dois momentos no Velho Testamento, que é Moisés contando a revelação da criação do mundo, e vem contando a passagem de todas as coisas, os profetas, como Noé, como Abraão, e depois a saída, o êxodo, vem toda contada essa parte da humanidade. E depois, consequentemente, seguindo a sequência, nós vemos o que? As leis elaboradas por Moisés para justamente poder coordenar esse povo. Coordenar um povo que vivia há mais de 400 anos em escravidão, no cativeiro. Imagine você estar encarnado num povo que já vem há 400 anos sendo escravizado. Imagine a alegria, a empolgação e a euforia que não foi para aquele povo com a sua libertação. Um povo que vivia ali com rédeas, e rédeas firmes pelo Império Egípcio. E de um momento para o outro, no sentido de que de um período para o outro, vem a sua libertação. Somos livres, estamos livres, ou seja, liberdade, podemos fazer o que quisermos. Esse foi o ponto crucial da necessidade de Moisés ter feito as leis. Porque essa sensação da liberdade de fazer o que quiser, infelizmente para nós, se conduz ainda muito com o desregramento. Por quê? Porque nós ainda não somos ainda espíritos equilibrados, moderados. Não temos ainda a sabedoria do equilíbrio.
ainda vivemos muito nos extremos. E essa sensação de liberdade, de fazer o que quiser, se nós não tivermos o cuidado do equilíbrio, pode nos afundar. Em vez de nos engrandecer, nós podemos nos afundar cada vez mais. E essa é a grande necessidade, um dos grandes motivos da necessidade da espiritualidade superior, com certeza através da mediunidade de Moisés, inspirá-lo para a criação das leis, para conter essa euforia do seu povo, coordená-los, fazer que eles sigam uma reta de equilíbrio, uma reta de convivência social equilibrada, com sabedoria. E essa questão da evocação, a consulta ao invisível era muito comum naquela época. Muito comum nos primórdios da humanidade. Praticamente todos os povos do mundo consultavam-se ao invisível, consultavam-se aos mortos para tomar as suas decisões. Nós vamos ver o rei Leônidas de Esparta consultando ao oráculo, a pitonisa, melhor dizendo, antes de entrar em guerra com os persas. O que seria melhor para ele e o seu exército, antes de entrar em guerra com os persas. Então, era muito normal, muito natural, em praticamente todos os povos, a consulta ao invisível, a evocação aos mortos. Porque consultar o invisível, com certeza eles sabiam que era se consultar aos mortos. Isso era muito comum. E começou a ser banalizado. Muito banalizado. Em extremo. De tal maneira que foi realmente preciso Moisés criar leis para conter esse uso banal, esse uso mercantil que estava sendo feito através da mediunidade. Nós temos que ter nossas mentes abertas, porque são conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, ensinamentos, e nós entendemos que espíritos como o de Moisés já são espíritos superiores. Não eram espíritos, não faz parte dos espíritos imperfeitos, mas inferiorizados, como era a grande maioria do povo. Não, são espíritos superiores, de total conhecimento, principalmente Moisés, foi criado como um príncipe egito. Foi criado dentro da revelação proibida, que era um estudo feito somente ali, entre os sacerdotes do templo egípcio e os príncipes. A ciência proibida, que era somente entre
os nobres, os príncipes e sacerdotes. E Moisés tinha todo o conhecimento, tanto pela sua espiritualidade superior, pelo seu patamar espiritual, como também nos conhecimentos que ele recebeu ali também como encarnado. Essa junção dos conhecimentos fez ele ter essa noção do uso da mediunidade e sabia que estava sendo usada com muito banalismo, estava praticamente sendo comercializada. Era a ferramenta de sustento de muitos. Então, por isso, a grande necessidade da proibição. Só como o nosso querido professor Kardec nos dá esse raciocínio para que nós raciocinemos em cima. Tudo na humanidade tem o seu tempo, como tem o seu tempo, tem o seu momento. Então, ele continua aqui, olha. É preciso, aliás, que nos reportemos aos motivos que provocaram essa proibição, como nós colocamos aqui. A banalidade, o uso desregrado da mediunidade. Motivos que tinham então sua razão de ser, mas que seguramente não existiam mais hoje em dia. O legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos no Egito, onde o das evocações estava em uso e era motivo de abuso, como provam estas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará em si mesmo, e eu perturbarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitões e seus mágicos. Então, era um uso muito abusivo da mediunidade. E aí, nosso professor continua: a proibição de Moisés era tanto mais justificada porque não se evocava os mortos por respeito e afeição a eles, nem com sentimento de piedade. Era somente adivinhação, da mesma forma que os augúrios expressados, explorados pelo charlatanismo e a superstição. Só que, como nós colocamos aqui, toda a humanidade tem o seu tempo e tem o seu tempo para tudo. Conforme nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, moralmente, as nossas necessidades e as nossas visões pelas leis divinas vão se modificando. E é interessante que eu trouxe aqui, só para dar o exemplo do nosso progresso perante as leis. Eu me lembrei de um documentário que eu assisti já tem uns anos atrás, que foi sobre a história do automóvel. E nesse documentário, no início, mostrou nesse documentário que nos Estados Unidos, no início, né, da era do automóvel, que foi em 1886, finalizando o século XIX para início do século XX, quando, principalmente nas estradas, nas zonas rurais, num cruzamento, vinha quando um automóvel ia ultrapassar, né? Ia fazer um cruzamento, passar no cruzamento, ele tinha que parar antes, a pessoa saía do automóvel, pegava uma espingarda, todos tinham que ter uma espingarda no automóvel, porque quando chegava nesse cruzamento, pegava uma espingarda, dava 2 tiros para o alto, com a espingarda. E aguardava uns minutos. Se ninguém respondesse, ele já estava pronto para dar continuidade. Aí entrava no carro e depois saía.
era uma das regras de trânsito nos Estados Unidos no final do século XIX e no século XX. Hoje ainda se faz isso? Não. Precisou haver a sua mudança. Então, nós progredimos, nós mudamos. Precisa haver a mudança de acordo com o nosso progresso. Nosso progresso moral, nosso progresso espiritual, nosso amadurecimento, com isso faz com que nós façamos também, novas regras, atualizações, melhor dizendo, das leis. E aí nosso professor, ele continua para nós, tá? Na parte que ele fala aqui: vinde aqui, vós outros filhos de uma adivinha, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem estáis zombando? Contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas feridas? Nós sois vós, filhos pérfidos e descendentes bastardos. Vós que procurais vossa consolação dos vossos deuses sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificastes vossos pequenos filhos nas torrentes sob as rochas elevadas. Colocaste vossa confiança nas pedras da torrente. Derramaste licores para honrá-las, a elas ofertastes sacrifícios. Depois disso, minha indignação não se inflamará. Essas palavras, isso está em Isaías, no Levítico 2, de 3 a 6. Essas palavras não dão margem a enganos. Elas provam claramente que naquela época as evocações tinham por objetivo a adivinhação e com elas se fazia um comércio. As evocações estavam ligadas às práticas da magia e da feitiçaria e até acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, portanto, tinha razão ao proibir esses fatos e ao dizer que Deus o abominava. Essas práticas supersticiosas foram perpetuadas até a Idade Média. Hoje, porém, a razão lhes faz justiça e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Então, meus irmãos, foi mesmo, sem dúvida nenhuma, proibido sim por Moisés, mas na sua época, no seu período, houve essa proibição por causa do abuso. Mas com o amadurecimento do povo, essas leis perderam a sua razão. Leis criadas para Moisés por conter o povo, não as leis divinas. As criadas por Moisés para coordenar o seu povo, com o amadurecimento desse povo, elas precisaram ser modificadas. Elas perderam a sua razão. E antes, estamos já no finalzinho, praticamente terminando o nosso tempo. Só quero fazer uma colocação aqui, porque como foi colocado pela pastoral na igreja, na época, como nos revela aqui o professor Kardec, e nos mostra aqui a pastoral, os argumentos sobre o Evangelho, essa proibição do Evangelho. Mas não há essa proibição. Pelo contrário, nós estamos na carta de Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, no Atos 2, versículos 16, 17. Nós vamos ver aqui as palavras de Pedro, que esse Atos 2,17
foi o dia do Pentecostes. E nós vamos ver aqui as palavras de Pedro, está lembrando as pessoas sobre a profecia do profeta Joel no dia do Pentecostes. E o profeta Joel veio muito tempo depois de Moisés, 400 anos depois de Moisés. E o profeta Joel, ele diz assim: e será nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciões sonharão sonhos. Mais uma prova que, muito pelo contrário, com o passar do tempo, essas leis sobre proibição, sobre o uso da mediunidade, vamos falar claramente, à luz da doutrina espírita, essas leis que Moisés traçou sobre o uso da mediunidade, com o passar do tempo, conforme o povo foi amadurecendo, elas foram mudadas. Foram atualizadas. E muito pelo contrário, no Evangelho, foi aonde foi usado a mediunidade com muito maior ênfase do que no Antigo Testamento. Com a vinda do Cristo, a mediunidade aflorou através do Cristo e depois através de nós. Então, como nosso professor Kardec nos orienta aqui nos seus raciocínios sobre a lei civil, elas mudam de acordo com a maturidade de cada povo. As leis divinas são eternas. Elas são eternas, mas a civil, ela muda de acordo com a maturidade de cada povo. E é preciso que seja feito isso. É necessário que seja feito isso para o nosso progresso. Terminamos, meus queridos irmãos, espero ter ajudado. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Mestre amado querido, agradecemos essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente, reunidos em seu nome, e termos tido esse momento, onde estudamos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que, através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais, possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza, e que, através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações, em nosso dia a dia. Ó querido Mestre Jesus, roguemos a Ti que esteja envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, abrindo-se cada vez mais esses corações, para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo e as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais, para que possam tomar todas as decisões, visando sempre o bem-estar de todos os povos. Roguemos por aqueles irmãos que
que estão passando por momentos de dor, sofrimento e angústia, devido às doenças que estão sendo causadas por esse vírus que está espalhado em nosso planeta. Esses irmãos que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs e que estão desencarnando devido a essas doenças. Que esses corações, como também de seus familiares, entes amados e queridos, sejam cada vez mais envolvidos pela tua luz e pelo teu amor, para que eles possam ser cada vez mais amparados e assistidos pelos seus benfeitores e guias espirituais. E assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, pedimos a Ti a permissão de darmos por terminada a nossa noite de estudo. Estudos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus.